Se você tiver uma decisão importante para tomar, leve em consideração que as consequências que você geralmente pensa estar decidindo são só a pontinha do iceberg do monte de consequências que podem existir. Por exemplo, quando alguém está decidindo entre CLT ou empreender, ele talvez pense que uma das consequências de sair do CLT para empreender seja a falta de um salário fixo. Só que esse talvez seja uma das consequências que ele consiga enxergar, mas e as milhares de outras consequências que essa troca envolve? E aqui a questão não é você deixar de tomar uma decisão por conta das coisas que você não percebe. Aqui a dica, digamos assim, é você começar a perceber que naquele caminho que você está querendo seguir, naquela decisão que você está querendo tomar, existem muitas outras consequências invisíveis que pessoas que já trilharam aquele caminho podem falar com você. Por quê? Porque às vezes você pode tomar uma decisão baseado no que você acha que é aquela decisão, mas você não tem uma visão minimamente suficiente para você tomar uma boa decisão. É como se, por exemplo, você precisasse ter uma visão 10% realista sobre aquele ato. Só que você não tem. E você acaba tomando uma decisão que você não tomaria se tivesse mais informações. Então, antes de decidir alguma coisa, tenta entender melhor qual é a realidade daquilo, mas não de uma forma para você evitar tomar decisões, mas de uma forma para você entender, beleza, se essas consequências são reais, ainda faz sentido a decisão que eu quero tomar? Se fizer sentido, ótimo, mas é porque às vezes acontecem que as pessoas tomam decisões baseado numa esperança que algo vai ser fácil ou algo vai ser mil maravilhas, e muitas vezes não é. Muitas vezes elas têm que estar dispostas a passar por um processo, que é um processo que pode ser um pouco mais complexo, um pouco mais longo, que pode, de certa forma, não ser aquilo que ela está buscando. E algumas consequências ela deve enfrentar, mas algumas talvez para ela não faz tanto sentido. Talvez, se ela soubesse daquilo, ela não tomasse uma decisão. E às vezes a decisão que ela tomou fechou uma porta anterior. E o fechar a porta anterior pode ser um problema para ela. Então tome decisões mais conscientes. Por exemplo, olha para você ver esse exemplo aqui. Se você vai passar uma noite numa floresta, eu te ensino sobre todos os animais que tem lá, animais peçonhentos, e te ensino sobre cobras, te ensino sobre animais venenosos, você sabe todos os animais, você sabe lidar com todos. Suponha que quando você está lá, nessa floresta, apareça um animal que eu não te ensinei sobre. Talvez seja um animal que você tenha pavor, e você tomou a decisão de ir para aquela floresta porque você achou que aqueles eram todos os animais que estavam lá. Mas não era. Tinha um animal ali que poderia te afetar. E veja, se esse animal não tivesse lá, talvez desse tudo certo. Mas a questão é, na decisão que você está tomando, você está enxergando minimamente, pelo menos os animais que você poderia enxergar, porque alguém decidiu ir sabendo alguns animais. Teve um contratempo ali que foi um animal que ela não estava esperando. Mas esse animal que ela não estava esperando é uma consequência invisível daquele caminho. Mas antes de decidir, antes de ir para a floresta, ela descobriu os outros animais. Então ela estava bem preparada. O que acontece é que era um animal que, de certa forma, ela não tinha tanto controle. Mesmo assim, ela decidiu ir. Mas ela adquiriu o máximo de conhecimento ali sobre os animais que poderiam ter. Então a questão é: vão ter decisões que você vai tomar, que vai aparecer aquele animalzinho que você nem estudou sobre, que pode acabar com a sua decisão, mas que como você não tem controle sobre ele, às vezes não é o ideal você ficar pensando sobre isso. Talvez o ideal é estudar ali o suficiente, entender os riscos suficientes para ver se aquela decisão faz sentido o risco. Porque talvez ficar pensando que aquele animal poderia aparecer, ele
vai te tirar mais a sua concentração e a sua paz do que de fato te ajudar. Então, cuide para que esse seja um ponto. E entenda que a decisão que você está tomando é baseado naquilo que você está enxergando. Enxergue o melhor possível para entender se aquela decisão realmente faz sentido.